Olá, bom dia. Eu sou o Tom, estou recebendo você aqui na minha casa. Eu estou gravando na quinta-feira à noite. Eu já voltei para o escritório, então aos poucos estamos retomando a nossa rotina. Tenho trabalhado no escritório 2 vezes por semana. E hoje foi um dia em que eu trabalhei lá e aproveitei o silêncio aqui da noite. Miguel já está dormindo, para compartilhar com vocês e gravar essa lição. Eu te recebo em casa para mais uma aula de EBD. E hoje nós vamos dar sequência ao tema que estamos trabalhando há algumas semanas, examinar as escrituras. E hoje eu vou tratar com vocês a lição de número 14. Como são um total de 17 lições, significa que nós já estamos caminhando para o fim nessa jornada que nós fizemos, analisando a doutrina das escrituras, a importância que ela tem para a vida do cristão. E o tema da lição número 14, ela justamente fala sobre isso. Ela fala sobre, tem como título, a necessidade de viver a Bíblia. E ela traz como versículo-chave uma advertência de Tiago, que está registrada no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Então ele está alertando que enganam-se a si mesmos aqueles que são apenas ouvintes da palavra, mas não são praticantes da mesma. E eu já quero começar essa lição trazendo uma doutrina importantíssima e talvez causando um pouquinho de polêmica, mas é importante, porque a gente precisa construir as nossas crenças e as nossas práticas de fé sob alicerce firme. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa que não tenha chego na crença em Jesus, dela ler as escrituras e conseguir praticar o que está escrito lá. É impossível. As próprias escrituras contam que Jesus, ao lidar com os religiosos, dizia para eles, os fariseus, que eles faziam as pessoas 2 vezes mais filhas do inferno quando eles ensinavam práticas religiosas, mas não ensinavam a respeito do amor de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente vai lendo as escrituras, por exemplo, e a gente vai ver um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que ele pregou a uma multidão, que é o Sermão do Monte, em que ele fala de muitas formas de quais os cristãos devem, viver a vida cotidiana, quais são as práticas esperadas de um cristão. Aquele sermão não é um sermão evangelístico. Não é um sermão que visa alcançar pessoas para o reino. Aquele sermão, e a própria Bíblia fala, é um sermão para os discípulos de Jesus, para aqueles que já tinham alcançado a fé. E, estando na fé, e pela fé, se tornaram filhos adotivos de Deus. E é somente com essa etapa vencida, é que Jesus vai ensiná-los a respeito de coisas, por exemplo, como amar os inimigos, perdoar a quem tenha nos ofendido, amar ao próximo. São práticas que são loucura para quem não tem a fé em Jesus. E é impossível de ser cumprida por aqueles que não têm a fé em Jesus. Mesmo que a pessoa com muita boa vontade leia a Bíblia e tente praticar o que nela está escrito, o máximo que, sem fé, o máximo que ela vai conseguir ser é uma religiosa. E eu te garanto que não é o objetivo de Jesus produzir mais religiosos. Os religiosos são aqueles que estão muito preocupados com as práticas externas e menos preocupados com a transformação interna. E o que Jesus requer de nós é justamente o contrário. É a transformação do nosso coração para que a partir dali nós possamos demonstrar essa transformação na nossa vida cotidiana. Então, antes de eu entrar no tema da lição, eu quero falar sobre essa doutrina. A doutrina que diz o seguinte: primeiro eu ouço o Evangelho, eu ouço as boas novas a respeito de Jesus. Através de ouvir o Evangelho, eu tenho fé. Pela fé eu alcanço a graça. E pela graça eu alcanço a salvação. A salvação nada mais é que é Jesus se apresentando no meu lugar quando eu estiver sendo julgado. Os pecados que eu cometi, Jesus vai dizer que pela fé
eu me apropriei da vitória de Cristo na cruz, e os meus pecados foram crucificados com Cristo. Então, de novo, isso é um roteiro bíblico. Fé, evangelho, fé, graça, salvação, justificação. Uma vez que eu sou salvo, que eu sou justificado, então a Bíblia diz que eu sou feito um filho adotivo de Deus e eu nasço de novo. Não que eu volte para a barriga da minha mãe, nada disso. Eu nasço no Espírito, porque espiritualmente, antes de conhecer a Cristo, eu era espiritualmente morto. Mas a partir do momento que eu conheço a Cristo e creio nele como meu Salvador, então eu nasço no reino do Espírito. E como um ser espiritual, o Espírito Santo é concedido a mim como um orientador, como um instrutor, como aquele que produz arrependimento e que me ajuda a entender as coisas espirituais. E a partir dali é que eu estou verdadeiramente habilitado para fazer coisas espirituais. Então, antes que eu possa te dar conselhos de como praticar e como fazer coisas que a Bíblia recomenda que nós façamos, eu preciso dizer que o primeiro pré-requisito é que você tenha uma fé genuína em Cristo. Do contrário, obedecer às ordens, às orientações bíblicas será impossível para você. Porque para que a gente possa obedecer, nós dependemos do poder que vem do alto. Depois de termos sido salvos, começa na nossa vida o processo de santificação, que é Deus, junto conosco, nos transformando à imagem de Cristo. E aí nós vamos sendo transformados de acordo com o contexto que nós estamos, porque Jesus nos convida a vir como nós estamos. Se eu sou viciado em drogas, por exemplo, essa transformação, essa santidade vai passar pela cura completa do meu vício. Se eu, por exemplo, sou alcoólatra, essa transformação, essa santificação vai passar por essa vitória nesse vício. Se eu sou fofoqueiro, se eu sou avarento, se eu me iro com muita facilidade, se eu tenho dificuldade em perdoar, tudo isso vou sendo transformado pelo poder de Deus, continuo sendo transformado pelo poder de Deus. E é este poder que me capacita a ler a Bíblia, entender o que nela está escrito e começar a praticar. Então essa é a primeira etapa do que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Que precisamos ter nascido de novo, termos nascido de novo em Jesus, termos nascido no reino espiritual, através da fé em Cristo, para estarmos habilitados a ir às Escrituras e buscar nela o que ela ensina como prática de vida para os cristãos. Então esse é o primeiro ponto. Eu quero contar para vocês uma história que talvez ajude você a compreender melhor o que eu estou falando. Nessa história, é uma história hipotética, conta que um pai tinha um filho que havia se tornado um viciado em drogas. E o pai então via dia após dia esse filho caminhar para a morte, a degradação que as drogas produziam no corpo, na vida e na mente dele. Então, quando ele chega à conclusão de que se ele não fizer nada, o filho vai morrer, ele toma uma medida drástica. Ele captura o filho, rapta o próprio filho, leva para uma casa isolada nas montanhas, prende o filho num quarto. E ali, dia após dia, ele vai servindo, alimentando o filho, mantendo o filho no quarto. O filho no começo não aceita aquela situação, ele não quer aquilo, ele nem sequer aceita comer, mas o pai vai insistindo e tratando com amor, e dia após dia vai levando alimento, até que aos poucos esse filho vai cedendo, passa a se alimentar, sofre bastante com o momento ali de libertação das drogas, né? Tem aquelas crises de abstinência, essa era a palavra que eu não estava conseguindo me lembrar. Sofre com isso, mas pouco a pouco vai sofrendo menos, pouco a pouco vai ganhando mais peso, pouco a pouco vai ganhando mais cor. E aos poucos ele vai então se libertando daquele vício. Um dia, e todo dia o pai fazia isso, abria a porta, trazia comida, trancava novamente, ele se alimentava, mas um dia ele acorda e percebe que o pai esqueceu a porta aberta. E aí ele fala, é agora a minha oportunidade para fugir. E aí ele abre a porta, vê se o pai está, e ele se depara com o pai na mesa de jantar, com uma mesa de café da manhã posta, sentado. E ele olha o pai,
na expectativa de que o pai vá tentar fazer alguma coisa para impedir ele de fugir, mas ele sai do quarto e o pai não faz nenhuma, não toma nenhuma atitude. E ele vê então diante dele a porta para fora, e ele fica ali em dúvida se o pai vai fazer alguma coisa. E aí o pai fala: você está livre. Quando eu te trouxe para essa casa, você era escravo das drogas. Você não tinha condição nenhuma de tomar decisões. Você estava doente. Você estava escravo daquelas drogas. Agora você está livre. E você está livre para ir embora, ou você está livre para sentar do meu lado, tomar o café e continuarmos o processo de transformação. Porque você já não é mais escravo das drogas. A partir do momento que eu estou contando essa história, é uma história hipotética que eu ouvi, mas eu acho que ela traz esse enredo que eu quero compartilhar com vocês, é que a fé em Cristo nos torna livres do pecado, porque até então nós éramos escravos do pecado. Agora Jesus nos convoca para sentarmos à mesa com Ele e olharmos a nossa vida, e agora que não somos mais escravos do pecado, entender o que Deus diz que são as formas pelas quais a gente deve viver e praticar. É só dessa forma, somente com o auxílio de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a fé em Jesus, pelo nascer de novo, é que nós estamos habilitados a obedecer às Escrituras. Aí sim, depois de ter dado essa introdução, e eu sei que eu demorei, mas ela é o cerne da nossa crença, ela é o cerne do que nós cristãos cremos. Então eu não poderia entrar no tema da lição sem dar essa introdução importantíssima. Aí sim, para aqueles que encontraram a fé em Cristo, Tiago diz que vocês precisam se tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes, senão vocês estão enganando a si mesmos. O objetivo da lição de hoje é reconhecer que nós não podemos viver apenas parcialmente os valores e os ensinos bíblicos. Nós precisamos conhecê-lo para praticar gradativamente, é verdade. Nós não vamos num dia para o outro conhecer tudo e conseguir praticar tudo. Mas um dia de cada vez, conhecendo as Escrituras, nós vamos conseguir vencer. E conhecer as Escrituras, ela nos ajuda a nossa transformação interna, a nossa transformação íntima, que vai nos ajudar a ser a nossa grande transformação. Além disso, ao conhecermos as Escrituras, ela também nos capacita a nos afastarmos do pecado. A própria lição cita uma frase de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: este livro, a Bíblia, te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. E nós aqui estamos numa jornada em que queremos que este livro nos afaste do pecado e nos aproxime da imagem de Jesus, para que possamos viver uma vida de acordo com os ensinos cristãos, com os ensinos da vontade de Deus. Que agora que nos tornamos filhos, temos que, uma das nossas prioridades é a vontade do Pai. Então, uma vez que nos tornamos filhos, precisamos conhecer as Escrituras, porque ela é a revelação do próprio Deus para nós. Tudo que Deus revelou de si próprio, Ele revelou nas Escrituras para aqueles que escreveram a Bíblia e que nós já estudamos em lições anteriores. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos recorrer às Escrituras. Mas também precisamos recorrer às Escrituras para entender como é que Deus, como é que Jesus, como é que o Espírito Santo entende que o renascido, o Filho de Deus, o cristão, deve viver a sua vida. Então, é por isso que nós recorremos às Escrituras. Não é que lendo a gente vai ter o poder, mas o poder já nos foi concedido pelo Espírito Santo porque nós somos mais escravos. Mas como vivemos? Como podemos viver essa vida? É dessa forma. Por quê? Porque cada um de nós foi criado numa cultura, numa família, num país, numa cidade que tem uma cultura, que tem hábitos. E muitas vezes essa cultura e esses hábitos são de pecados. E à medida que nós vamos lendo as Escrituras, vamos identificando nelas coisas que são práticas comuns na nossa vida e que devemos abandonar. Ou que tem práticas que nós não temos e que devemos adotar. Então, é na Bíblia que eu vou entender que eu preciso ser um bom marido. Mas o que é um bom marido? É a Bíblia que vai me dizer. É nas Escrituras que eu vou entender que eu preciso ser honesto. Mas o que é ser honesto? Livro de Provérbios, Conselhos de Paulo vão trazer uma série de recomendações. Por exemplo, de eu não ter 2 pesos e 2 medidas, para que eu não seja preguiçoso, para que eu não seja fofoqueiro, para que eu não seja murmurador, uma pessoa que só reclama, para que eu seja inspirado e motivado a acordar de manhã e ir trabalhar e buscar o sustento meu e da minha família através do trabalho.
Ele também me aconselha a amar o meu próximo, a ser sensível às necessidades do meu próximo, principalmente aqueles que estão passando dificuldades financeiras ou por alguma doença, ser sensível, me sensibilizar com ele, ser um ombro amigo, oferecer ajuda. É neste livro que vai dizer que eu não devo me vingar, mas que a vingança pertence ao Senhor, que a minha ordem, a ordem que é dada a mim é de perdoar aquele que me fez mal. Ah, mas eu não sinto isso no meu coração. A Bíblia não fala nada sobre você sentir no coração. A Bíblia fala que isso é uma ordem dada aos filhos e que uma vez que você tem entendido, você tem que obedecer. Não tem nada sobre, eu não estou sentindo no meu coração. Isso não é uma recomendação bíblica. Ainda que a Bíblia e o Senhor Jesus e o Espírito Santo não ignorem os nossos sentimentos, a mesma Bíblia e o mesmo Espírito Santo vai dizer que eu não sou mais escravo dos meus sentimentos e que eu devo viver, então, uma vida com uma plenitude que a Bíblia vai me dizer. Aqui, no texto, ele vai dizer alguns propósitos pelos quais é importante nós vivermos o que a Bíblia ensina. A primeira, a fazer justamente isso, a ter uma obediência proposital. Eu não quero ser aqui enganar você. Eu sei que no primeiro momento em que você quiser ler as Escrituras, você vai sentir uma dificuldade. Vai sentir uma dificuldade pelo linguajar difícil, pelos termos, por talvez conteúdo histórico pesado. No primeiro momento você vai sentir essa dificuldade, mas pela obediência recorra às Escrituras. Porque dia após dia ela vai transformar e vai vencer todas as barreiras que você tem. Ah, eu fico cansado. Leia por uma página, leia um texto, leia. Com certeza absoluta, você vai ser vencedor e você vai ser capacitado na obediência proposital. A obediência proposital é essa mesmo, em que mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja confortável, mesmo que eu não esteja com vontade de fazer, racionalmente eu me habilito pelas Escrituras a obedecer intencionalmente. O segundo propósito pelo qual nós devemos viver as Escrituras é para o nosso crescimento natural. A Bíblia, ela fala a respeito do crescimento físico, né? Quando nós nos alimentamos, almoçamos, tomamos café da manhã ou jantamos, porque isso vai nos dar nutrientes necessários para o nosso crescimento físico, para crescermos com saúde. A Bíblia também é para o cristão e para o espírito, para aquele bebezinho espiritual que nasceu a partir do momento que você conheceu a Cristo. Ele precisa de alimento e o alimento que o seu espírito necessita está nas Escrituras. E ele vai permitir o seu crescimento natural. Então, se hoje você é um recém-convertido e ainda luta com alguns hábitos, com algumas crenças, com algumas atitudes, com algumas emoções, dia após dia as Escrituras vão te habilitar a ser transformados. Então, se você é uma pessoa que se irrita com facilidade, dia após dia você vai abandonar este hábito. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de perdoar, dia após dia você vai abandonar este hábito. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem vícios, gosta de fofocar, e mesmo tentando embalar a fofoca com uma embalagem de presente santa, não, eu só tô te contando isso pra gente orar. Sabe que fulano engravidou? Sabe quem tá se divorciando? Mas só tô te contando isso porque é pra gente orar. Mesmo que você tente embalar a fofoca com um aspecto santo, ela ainda é uma fofoca. E é com a leitura bíblica e com o Espírito Santo que você vai identificando isso na sua vida. E você vai crescendo naturalmente. O terceiro aspecto que a lição fala sobre viver as Escrituras, ela cita inclusive um salmo que está no Salmo 119, verso 11. O salvo é santo por posição, por isso ele precisa na prática de santificação. A santificação é o processo que eu comentei com você. Uma vez que eu tenha nascido de novo pela fé em Jesus, eu sou um bebezinho espiritual. E o meu crescimento, o meu amadurecimento é olhando para o meu irmão mais velho. Ele é a minha referência. É com ele que eu devo me parecer. O meu irmão mais velho, o primeiro, o primogênito, é Jesus. Então, eu entro no processo de santificação porque eu vou me transformando para me tornar cada vez mais parecido com Jesus. E de novo eu te digo, não existe poder no homem para fazer isso, para se transformar e ficar parecido com Jesus. São as Escrituras e o poder do Espírito Santo que vão me habilitar para isso. E a Bíblia tem tudo o que eu preciso saber
para me tornar santo, para ser santificado. E aí no texto que eu falei com vocês em Salmo diz o seguinte: guarda no teu coração, guardo no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, quando eu leio as Escrituras, eu sei quais são as palavras. O Espírito permite que eu guarde elas no meu coração. E no meu dia a dia, eu vou descobrindo as formas pelas quais eu vou praticando. O quarto e último ponto, que, na verdade, penúltimo ponto que a lição trata, é a eficácia espiritual. E ele trata de eficácia espiritual quando eu nasci de novo, comecei o processo de santificação, estou sendo transformado e vou tomando consciência dos dons que o Espírito Santo me concedeu e qual é o chamado do Espírito Santo para a minha vida. Pode ser um chamado ministerial, você pode ser chamado a ser um missionário, você pode ser chamado a ser um pastor, você pode ser chamado a ser um evangelista, um mestre, né, alguém que dedicado ao ensino, mas você também, mesmo que não tenha uma vocação, não tenha o chamado, todos nós cristãos somos chamados a levar o evangelho e amar ao nosso próximo e ser testemunhas do evangelho. E para isso o Senhor nos concede dons. Os dons da hospitalidade, o dom do ensino, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de liberalidade, né? Tem pessoas que têm muita facilidade em doar, de conseguir coisas e doar para os mais necessitados. São uma diversidade muito grande de dons. E quando eu conheço as Escrituras e conheço qual é o objetivo da minha vida, que eu fui salvo para glorificar a Cristo, e agora eu sou convidado a, junto da igreja, levar a missão, que é levar o evangelho para quem não conhece a Cristo, então eu sou mais eficaz quando eu pratico o que a Bíblia diz a esse respeito. Então, recapitulando, eu preciso viver a Bíblia, as Escrituras, conhecer e praticar o que ela fala, para o meu crescimento espiritual, para a minha santificação individual, para a minha eficácia espiritual, naquilo que eu sou chamado, e por fim, para eu ter uma direção sobrenatural da minha vida. Então, a palavra deve ser estudada com o fim de nossa vida ser direcionada por ela. Então, uma quinta necessidade de viver a palavra de Deus é a direção sobrenatural que ela nos concede. E nós precisamos dessa direção sobrenatural. E eu vou te contar por quê. Pode ser que você receba uma oferta de emprego, e nessa oferta de emprego você tenha melhores benefícios, um salário maior. Então, racionalmente, por que não aceitar? Vamos aceitar. É tudo que eu precisava. Mas, às vezes, pode ser que essa oportunidade não seja para ser bênção na sua vida. E, nesse caso, você vai necessitar, para ter esse entendimento, de uma direção sobrenatural. Além disso, quando você se depara com situações muito difíceis, por exemplo, quando você é vítima de um adultério, o perdoar é um direcionamento que precisa ser espiritual. Não é uma coisa racional, não é uma coisa humana nós conseguimos fazer isso. É poder que vem do trono de Deus. A razão da Bíblia não está... Uma das razões principais da existência das Escrituras é revelar a pessoa e o propósito de Deus para suas criaturas. E isso nós já lemos, já estudamos em outras lições. Mas também as Escrituras tratam de conduzir o homem a experimentar, pela prática da palavra, um relacionamento real e pessoal com Deus ainda neste mundo. As Escrituras vão recomendar a você que você tenha disciplinas espirituais. A disciplina de ler as Escrituras, a disciplina de desenvolver uma vida de oração, a recomendação de fazer jejum. São disciplinas espirituais que vão te aproximar cada vez mais de Deus. Depois disso, as Escrituras vão te dizer coisas como você deve conduzir a sua vida, o seu casamento, a sua vida sexual, seus relacionamentos, como você deve ser no seu trabalho, como você deve perdoar aqueles que te ofenderam. São todas orientações que a Bíblia também vai dar. E ela também vai dizer a respeito de como você exerce o seu chamado, alcançando as pessoas com quem você se relaciona. Isso é pôr as Escrituras em prática. E isso é um convite ao qual o Senhor nos faz, e nos fez e continua nos fazendo todos os dias. Por isso que, ainda que você seja um frequentador assíduo dos cultos, todo domingo você esteja ou assistindo online, ou esteja já na igreja, no culto presencial, aquela porção de alimento espiritual que você recebe no domingo é pouco para que você possa pôr em prática na sua vida.
Você precisa buscar individualmente nas Escrituras, até porque o Espírito Santo vai conduzir você por ensinamentos, por caminhos, por doutrinas, por disciplinas que estão diretamente relacionadas à sua vida, naquilo que o Senhor quer tratar na sua vida no individual. Então, neste domingo de manhã, eu convido você a conhecer as Escrituras e praticar o que está nela. Comece com pouco. Não se desafie a fazer coisas muito megalomaníacas. Faça coisas pequenas. Pega o seu WhatsApp. Alguém com quem você tem algum desentendimento, manda uma mensagem. Apesar de tudo, me perdoe. Apesar de tudo, eu te amo. Faça isso. Mande. Faça um bolo, leve para um vizinho. Diga que Jesus te ama. Fala que Jesus reconciliou os homens com Deus e que ele é convidado a participar dessa reconciliação. Liga para alguém com quem você não fala há muito tempo. São pequenos gestos. Ora, que seja por 30 segundos. Faça isso. Faça disso um hábito. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a se fortalecer nesses hábitos. Leia a Bíblia. Que seja um verso, um capítulo. Baixa o aplicativo que tem lá as devocionais simples, você acompanha, ela te ajuda. São poucos minutos e você está ali desenvolvendo um relacionamento, um contato frequente com as Escrituras. Faça isso, você vai ser transformado. E eu te desafio a fazer isso e daqui a 3 meses você já analisar as mudanças, daqui a 6 meses mais mudanças, daqui a 1 ano as transformações pelas quais você passou. É por isso que nós somos convidados a viver o que a Bíblia ensina. Mas, de novo, viver o que a Bíblia ensina é um desafio feito apenas para aqueles que nasceram de novo através da fé em Jesus. Se você ainda não conhece esse Jesus, se você ainda não se entregou a Ele, se você ainda acha que você não é um participante do que a Bíblia chama de convertido, de um cristão, então comente aí no chat ou procure a gente individualmente, mande uma mensagem para nós se você não estiver aqui na nossa região, mas se você puder, na igreja ou mesmo no nosso WhatsApp, nos canais da igreja, faça que nós vamos orar com você, nós vamos orientar você a esse respeito, vamos esclarecer as suas dúvidas, para que você tenha certeza da salvação obtida em Cristo Jesus. Aí sim, tendo alcançado a salvação em Jesus, você está habilitado a viver de acordo com o padrão que a Bíblia traz para os cristãos. É por isso, irmãos, que eu coloco até um alerta. É uma loucura nossa cobrarmos a sociedade para que ela viva de acordo com padrões bíblicos, porque para a sociedade, os padrões bíblicos são loucura. Por isso que a nossa missão não é ficar ensinando usos e costumes para o mundo, é ensinar o Evangelho, Cristo, porque aqueles que conhecem a Cristo nascem de novo e aí são habilitados a viver de acordo com a vontade do Pai. Esse é o meu desejo para você nessa manhã, que você viva plenamente de acordo com a vontade do Pai, que você seja pleno, que você tenha paz, que você tenha alegria que só pode vir do trono do Senhor Jesus, que você beba dessa fonte e que a sua vida seja um testemunho vivo daquilo que o poder do Espírito Santo pode fazer e o conhecimento das Escrituras pode fazer na nossa vida. É o meu desejo e minha oração para você neste domingo, em nome de Jesus. Amém.